Mateus capítulo 6, dos versos 19 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mais uma vez o versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nosso Senhor Jesus, entre outras coisas, ele também pregou. E aqui nós estamos na metade do sermão conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Esse sermão é muito rico, ele fala de várias áreas da vida cristã, e uma vai complementando a outra. Ele vem tratando da nossa vida de devoção pessoal. E ele usa 3 exemplos desde o início do capítulo 6, falando da esmola, falando da oração e falando do jejum. 3 práticas da vida cristã no seu particular. É interessante que em todos eles, ele termina com a mesma nota dizendo: não façam essas coisas com o objetivo de serem vistos pelos homens, mas faça diante do seu Pai que vê em secreto, e o seu Pai que vê em secreto te recompensará. O tema geral é esse lado particular da nossa comunhão com Deus. Ou seja, a vida cristã, quando os únicos olhos que estão sobre nós são os olhos de Deus. Quando Deus é esse único olhar sobre você, sobre mim. É importante dizer isso, queridos, porque o cristão é exatamente aquilo que ele é quando ele está sozinho com Deus. E nada mais do que isso. É quando nós estamos sozinhos, que de fato nós somos aquilo que nós de fato somos. Muitas pessoas têm uma vida cristã pública, têm uma vida cristã na reunião com os demais, no meio das pessoas, frequenta uma igreja, possui uma boa reputação, sem jamais desenvolver uma vida de comunhão pessoal, íntima com o Senhor. E isso é apenas religião. Não tem nada a ver com vida cristã. Porque vida cristã é esse relacionamento, e esse relacionamento começa justamente quando nós estamos a sós com Deus.
E agora o Senhor passa a falar não mais desse lado particular da vida cristã, Ele está falando do lado público. Ele está falando que nós, como cristãos, nós não nos retiramos da sociedade, nós não viramos monges, nós não vivemos isolados. A vida cristã, a vida com Jesus envolve várias esferas. E todo dia você e eu estamos nos relacionando com o mundo à nossa volta. O nosso dia a dia. A nossa relação com as pessoas. A nossa relação com o trabalho. A nossa relação com o dinheiro. A vida com Cristo afeta o dia a dia como um todo. Então Jesus vai falar da nossa relação com o mundo, com os bens, com as pessoas, com as coisas. E aqui, meus amados irmãos, em primeiro lugar, nós vemos uma advertência. Ele está dizendo algo que ele resume com as seguintes palavras: não acumuleis. Não acumuleis. E talvez você pergunte: pastor, quem não quer ter uma casa própria? Quem não quer ter um bom negócio? Quem não quer ter um bom salário? Quem não quer ter um carro do ano, um plano de saúde, uma reserva em dinheiro para eventualidades? Veja, querido, Jesus não é contra os pobres, contra os ricos e a favor dos pobres. E como é importante a gente ler com atenção os detalhes do texto. Não acumuleis o quê? Não acumuleis dinheiro, não acumuleis bens, não acumuleis riquezas, não, ele diz, não acumuleis tesouros. E onde estiver o teu tesouro, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o que é que significa tesouro, então? Tesouro significa algo de valor para mim. Jesus, numa certa passagem, ele conta uma outra parábola, onde ele diz que um homem encontrou um tesouro oculto no campo. E ao achar aquele tesouro, ele enterrou de novo, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Tamanho valor do tesouro, ele se desfez das outras coisas e voltou a sua vida, direcionou a sua vida para aquele tesouro. Era algo muito importante para ele. As outras coisas se tornaram pálidas, desinteressantes. Alguém que estivesse passando por esse campo talvez não soubesse o seu valor. Por quê? Porque não conhecia o tesouro. Tesouro é algo que para mim tem um imenso valor. Mesmo que para o outro não tenha, mas para mim tem. Esse é o meu tesouro. Para alguns, o maior tesouro pode sim ser os bens materiais. Pode ser a casa, o carro, as terras, a conta bancária. E veja, querido, o problema não é possuir. O problema é ser possuído. Essa é a diferença.
O problema não é conquistar. O problema é perder o foco do verdadeiro tesouro. Perder o foco de Deus. Eu já conheci gente de posse extremamente desapegada. Já conheci pessoas mais pobres extremamente apegadas. E o contrário também é verdadeiro. Então a questão não é a posição social. A questão não é quanto uma pessoa tem, mas sim se aquilo que ela tem, ou se aquilo que ela gostaria de ter, é o seu tesouro. Pessoas que não têm, mas gostariam de ter, e isso ocupa o seu coração como um tesouro. Para outros, o maior tesouro são pessoas, são os filhos, é o cônjuge, é uma pessoa querida. Tem gente que não se apega tanto a dinheiro e bens, como se apega a pessoas. E às vezes mais do que a Deus. E nós sabemos que nós estamos num mundo que as pessoas vêm e vão. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos. Quantos de nós já viveu perdas na família? Isso é muito duro, porque isso levanta a questão sobre o sentido da nossa vida. É claro que nós amamos as pessoas e é mandamento, nós devemos amá-las, mas nós não podemos esquecer que amigos vêm e vão, que os filhos casam, que pessoas queridas envelhecem, morrem. Às vezes nem envelhecem. Eu já conversei com pessoas cuja crise existencial é o seu pai, gostariam de ter tido o melhor pai do mundo, mas não tiveram. E já conversei com pessoas que tiveram o melhor pai do mundo, mas seja aquele que não teve o pior, gostaria de ter tido o melhor e não teve, quanto aquele que teve o melhor. Um dia, isso não vai mais poder ser a base. Porque as pessoas se vão. Obviamente, queridos, a perda de pessoas queridas nos fará sofrer. Nós não fomos criados para o luto. Nós não fomos criados para morrer. Quem já viveu o luto sabe. Mesmo assim, pessoas não podem ser o teu e o meu maior tesouro. Porque a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meus pais moram em Curitiba. Minha mãe está com 74 anos, a idade que faleceu o meu avô, pai dela. E aí a gente foi lá naquela conferência, a gente ficou na casa deles, e um pensamento que veio no meu coração no último dia da conferência, a gente vê pessoas perdendo, seus pais, eu ainda tenho, mas eu sei que um dia eu vou perdê-los. Isso, num certo sentido, tira um pouco o nosso chão. E quando eu cheguei na conferência, a equipe de louvor tocou aquele hino, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Existe alguém que jamais nos deixará. Para outros irmãos, o tesouro pode não ser o dinheiro e nem pessoas, mas pode ser o poder, pode ser o status, pode ser o prestígio, o reconhecimento das pessoas. Há pessoas que não estão tão interessadas assim no dinheiro, mas fariam qualquer coisa para ter uma posição, para ter o reconhecimento das pessoas. Isso pode acontecer com gente crente, gente de igreja, envolvida nas coisas sagradas, que lida com coisas legítimas, mas de repente perde o foco pelo amor ao poder, ao status, ao reconhecimento das pessoas. A opinião das pessoas vale mais do que a opinião de Deus. Para outros, o tesouro pode ser o trabalho, a profissão, o negócio, a empresa, a carreira profissional, gente que está disposta a sacrificar a sua família, a sacrificar a sua esposa, a sacrificar os seus filhos no altar do trabalho. E Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? A gente vai chegando numa certa altura da nossa vida e a gente começa a avaliar: será que vale a pena todo esse corre-corre? Para outros, talvez o tesouro seja algo que os outros não valorizam tanto, mas que tem um valor significativo, mesmo que para outras pessoas não tem. Qual é o teu tesouro? Qual é o meu tesouro? Quais são essas coisas legítimas, que muitas vezes não são pecado, mas que tiram o nosso foco de Deus? O que está ocupando o lugar de Deus na minha e na tua vida? Segundo lugar, irmãos, essa advertência é para todas as classes. Jesus não estava falando de ricos, mas de todos. Se algo que a pessoa possui for o tesouro, mesmo que não seja algo de grande valor financeiro, isso é acumular. Ou até mesmo algo que ela não possui, mas que é alvo da vida dela. Ela corre o suor, o objetivo, os esforços, acima de tudo. Ela faz tudo para alcançar isso. Então a questão não é ter ou não ter, conquistar ou não conquistar, a questão é em que eu coloco a minha esperança, em que eu coloco a minha alegria, em que eu deposito a minha identidade. Quando Paulo fala aos ricos, ele está falando não de ter, mas de colocar a esperança. Ele diz a Timóteo: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança, veja só, a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, que acumulem para si mesmos tesouros
sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. É possível alguém ser dono de muitos bens e ainda assim não acumular tesouro sobre a terra, e sim no céu. Seja rico, seja classe média, seja pobre, existe um sólido fundamento para o futuro. Existe uma verdadeira vida que vai além daquilo que os nossos olhos podem ver. A nossa esperança deve estar naquilo que vai além. Terceiro, irmãos, Jesus não está interessado apenas em comportamento, repare. Jesus não está falando em termos de pecados específicos, Ele não está falando em termos de atos, Ele não está falando em termos de comportamento externo, Ele não diz, se você fizer isso e aquilo, estará pecando, não. Jesus está falando em termos de importância, Jesus está falando em termos de valor. Valor que damos a tudo. Jesus está falando de relacionamento. Relacionamento com as coisas, relacionamento com o dia a dia e relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. É aqui que nós chegamos no coração do Evangelho. Deus está salvando um povo para ter relacionamento com Ele. A gente não pode esquecer disso, queridos. Há uma tendência sutil, há uma mentalidade, há uma inclinação de não levar em conta o que é realmente duradouro: relacionamento com Deus. Então, se distrair com os ídolos, com aquelas coisas que nós colocamos à frente de Deus, é a grande armadilha. Ele está advertindo os seus discípulos para o relacionamento com Deus e não colocarem a esperança final em coisas passageiras. É importante entender isso, porque tem gente que pensa, se eu seguir algumas regras, se eu evitar isso, se eu evitar aquilo, então a minha vida cristã vai bem, mas não é assim, queridos. Quando Jesus abordou aquele jovem rico, ele pergunta assim: que farei eu para herdar a vida eterna? Em outras palavras, quais as regras que eu preciso seguir para ter a vida eterna? Mas Jesus levou aquela conversa de uma maneira que tocou na ferida. Ele disse: vai e entrega no altar de Deus aquilo que é o teu tesouro. Jesus não estava interessado nos bens daquele jovem, Jesus estava interessado no coração dele. Então a questão é: onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? A salvação não é uma receita de passos a serem seguidos. A salvação é uma ação de Deus interna, uma transformação de dentro para fora, um novo nascimento que trará essa marca. Que marca é? Aquele que nasceu de novo, o seu tesouro não estará nesta terra. Então, querido, abra os olhos. Existe um sistema no qual você e eu estamos inseridos
Existe uma organização, existe uma mentalidade que é a armadilha para os distraídos, e tem muita gente boa, e tem muita gente de caráter, gente religiosa que está distraída, que está se perdendo, não porque leva uma vida imoral, não porque leva uma vida desregrada, mas porque Cristo não é o seu maior tesouro. Tem muita gente boa, muita gente religiosa, morrendo sem o principal. Paulo disse: considero tudo como perda por causa de Cristo, todas as coisas, o dinheiro, a comida, os bens, a família, o trabalho, o sucesso, tudo que há de melhor nesse mundo, tudo que há de legítimo nesse mundo. Paulo diz: eu desisto delas, eu desisto de colocá-las em primeiro lugar, de colocar o meu suor nelas, o objetivo da minha vida nelas, porque em comparação ao tesouro que é Cristo, isso se tornou pálido para mim. O seu amor, o seu sacrifício, as suas promessas sólidas conquistaram meu coração. Cristo é o meu tesouro. Como diz o salmista, a sua graça, o seu favor, o seu perdão é melhor do que a vida, é melhor do que tudo aquilo que a vida pode me oferecer. E em último lugar, o que é acumular tesouros no céu? Como você e eu podemos ter Cristo como o nosso tesouro mais valioso? Nós precisamos compreender que o dinheiro te é dado para que você o use de maneira que mostre que o dinheiro não é o teu tesouro. Cristo é. A comida te é dada para que você coma de maneira que fique claro que a comida não é o teu tesouro, Cristo é. Que amigos, família te são dados para que você viva com eles de maneira que fique evidente que eles não são o teu tesouro, Cristo é. Tudo que você tem, família, carro, casa, negócio, diploma, celular, o que for te dado nesse mundo para que você utilize de maneira que fique claro de que essas coisas não são o teu tesouro, Cristo é o teu tesouro. Por isso, queridos, que Jesus quer fazer com cada um de nós é nos desmamar. E Ele usa vários métodos para isso. Nós não glorificamos a Deus, nem fazendo as nossas orações em casa, nem vivendo religiosamente apenas na igreja. Nós glorificamos a Deus pela forma como nós vivemos, pela forma como nós valorizamos, pela forma como nós utilizamos as coisas que Ele nos proporciona todos os dias. Então, queridos, aqui entra aquilo que nós chamamos de adoração. Às vezes a gente acha que a adoração tem só a ver com o momento que a gente vem para a igreja e a equipe de louvor começa a cantar e nós começamos como igreja também cantar. Mas a adoração é mais do que isso. A adoração é essa resposta ao Deus que nos amou de tal maneira que deu. Ele deu seu único filho. Ele te amou. Ele me amou.
E a adoração é essa resposta. A sua contribuição não é dar algo para a igreja, mas é uma oportunidade de demonstrar o seu desapego. O culto é a vida e a vida é o culto. E a tua e a minha relação com os bens, a tua e a minha relação com as pessoas, a tua e a minha relação com o trabalho, a tua e a minha relação com o futuro, a tua e a minha relação com o dia a dia, pode ser um culto a Deus ou não. O nosso culto a Deus não acaba quando o culto da igreja termina. É no dia a dia que você mostra, que eu mostro, que Cristo é o meu tesouro, é o teu tesouro. É no dia a dia que nós tornamos evidente que nós vivemos para algo que está além daquilo que a gente está acostumado. Então, querido, lembre-se, os tesouros da terra acabam aqui. A saúde acaba, o corpo vai ficando fraco, o cônjuge um dia parte, os filhos casam e vão embora, o dinheiro desvaloriza, o carro enferruja, risca, a casa fica velha, o diploma fica na gaveta, o sucesso é esquecido, gerações vêm e gerações vão. Mas existe um Deus eterno. Existe um Pai amoroso que deu o seu tudo por nós. Existe um sólido fundamento. Existe um amor que vai além dos amores das pessoas desse mundo. Existe uma eternidade. Existe um tesouro onde a traça e a ferrugem não chegam e os ladrões não entram. Existe um relacionamento que vai ficar para sempre. Aquela pessoa que você admirava tanto que partiu. Sabe o que é que ficou dela? Relacionamento. E é isso que fica na nossa vida, nosso relacionamento com Deus. Eu não sei como é que você veio aqui nessa noite, talvez você seja uma pessoa que ainda não foi capturada por essa graça maravilhosa graça, que ainda não encontrou esse tesouro, que as outras coisas ainda não se tornaram pálidas, você ainda não desistiu delas. E talvez essa palavra seja para você avaliar tudo isso e dizer: Senhor, eu tenho colocado o meu foco em tantas coisas e eu tenho deixado o principal. Talvez seja dia de entrega, ou talvez você é uma pessoa convertida, tenha andado com Cristo, mas em certa altura você perdeu o foco. E Ele está dizendo para você hoje: volte. Volte para essa correção de rota, ou talvez você é uma pessoa que luta com um chamado, sabe que precisa servir, mas há coisas legítimas atrapalhando, que talvez você precise entregar para Deus e dizer: Senhor, eu tenho lutado com isso, mas eu quero me render hoje.